logo de cara, reforçar o muito obrigado, William, Carol, Paula, pelo convite, Elba, por ter intermediado. E, na verdade, o que eu vejo aqui, né, são figuras maravilhosas, referência, e um grupo de fãs, né? Sem problema nenhum, eu posso usar esse termo aqui. A Tereza, a Elise, todos os professores são mega apaixonados pela coleção, né? E poder oportunizar esse encontro de vocês é surreal. Eu estava ansioso. Tereza estava dizendo aqui que eu madruguei mesmo, testando tudo, para ter certeza que ia dar tudo certo, né? Porque foi muito esperado, né? Esse momento da gente bater esse papo, um momento de contribuição, no sentido de algumas dúvidas, de algumas dicas, né? A escola já utiliza há bastante tempo, é uma das referências que nós temos, a SEIB, em relação ao engajamento com plataforma, com o uso otimizado dos materiais, das coleções, né? Então, assim, é o ápice, assim, é colocar as duas áreas, quem desenvolve e quem utiliza lá na ponta com os alunos com tanta maestria. Deixo com vocês, Tereza, meu amor, mais Elis, puxa um bate-papo. Carol, a gente conversou um pouco por e-mail também, não sei se você já tem uma rotina já, vocês que tocam, tá? Agora eu vou ficar só na plateia, babando e aplaudindo. Vou até fechar a câmera. Beijo. Vou ficar aqui também de fãs aplaudindo aqui de câmera fechada. Bom encontro para a gente. Bom, gente, então eu vou dar aqui o pontapé inicial, a nossa partida. É um prazer muito grande ter contato com vocês do SEIB. Nós já tínhamos ouvido falar da escola com muita deferência, com muito respeito ao trabalho que vocês desenvolvem. E acho que a primeira coisa é agradecer a vocês essa parceria de tantos anos. Foi mencionado um período de mais ou menos 10 anos que vocês já vêm trabalhando com o nosso material, o que nos deixa muito felizes e reconhecidos, né, dessa longa história, dessa longa trajetória de educação que temos trilhado juntos. Eu também aproveito para, de certo modo, apresentar a vocês aqui minhas coautoras, a Carolina Viana e a Paula Bacará, que se integram agora definitivamente a esta coleção. Eu conheço as duas já há muitos anos e com a Carolina já tenho tido uma relação de trabalho diretamente na produção dos materiais didáticos há mais ou menos 10 anos, quando a minha antiga parceira, Tereza Cochá, ela se afastou aos poucos da produção, foi deixando, já estava muito cansada, e foi deixando aos poucos várias das coleções, e a Carolina começou inicialmente a me auxiliar, e depois ela foi se incorporando como autora de várias das nossas obras, né, da maioria das obras, na verdade. A Paula é uma parceria mais recente, então esta é a primeira obra da qual ela faz parte. Tenho votos de que não seja a última, porque é uma grande parceira também. E são pessoas da minha mais absoluta confiança, que eu conheço há muitos anos, com quem trabalho já há muitos anos. Ambas tiveram um passado também conosco na editora, que foram nossas assessoras pedagógicas durante um período em que estavam ainda fazendo seu mestrado, depois o doutorado, na área de linguística aplicada. E eu pude acompanhar um pouco esse processo de crescimento intelectual, pedagógico delas, né? E hoje nós estamos num time muito entrosado e temos consciência de que fizemos um trabalho muito bom, o possível dentro dos nossos limites naquele momento, que foi a última reformulação do Português Linguagens de primeiro a quinto. Esta obra foi reformulada 2 vezes, de acordo com a BNCC. Então, num primeiro momento, a BNCC, quando foi publicada, a obra ela já estava de acordo com uma das versões da BNCC, ela acabou tendo 4 versões, e nós tínhamos reformulado a obra de acordo com a terceira versão, que era considerada, na época, a versão definitiva. Mas depois publicaram uma nova versão que ainda trouxe algumas mudanças,
e foi necessário fazer alguns retoques, que nós fizemos numa edição, que não chegou a ser uma nova edição, na verdade, foi uma atualização que durou apenas 2 anos. E agora, sim, a gente fez, de fato, uma reformulação completa dessa obra, fazendo alterações bem mais profundas, estruturais, criando seções novas, alterando os temas de uma unidade para outra, para atender melhor os gêneros que a base indicava. Então, nós tivemos todo o tempo possível, as condições possíveis para fazer esse trabalho e acreditamos que fizemos um bom trabalho. Eu vou, então, iniciar a nossa apresentação já alertando uma situação que pode ocorrer, que é a seguinte: as minhas parceiras, elas, além de serem autoras, de criarem livros, também criam filhos. Então, a Carolina, com a pouca idade que ela tem, ela já tem 3 filhos e umas 20 obras comigo. E a Paula, ela acabou de ter bebê faz poucos meses e está numa luta aí entre escrever livro, fazer palestra e amamentar, né? Então, pode ser que ela precise se ausentar em algum momento por causa da amamentação, e se for necessário até não voltar em algum momento, não tem problema, Paula, a gente continua aqui. Obrigada, mas nesse gente. primeiro contato com o SEIB, nós fizemos questão de estarmos os 3 juntos enfim, para que vocês nos conheçam e nós 3 os conheçamos também, e que a gente também retome aqui os nossos trabalhos em parceria, porque a Paula ficou alguns meses afastada. E esta é a primeira vez que ela volta para um encontro como este. Então, é um prazer ter o retorno da Paula aqui ao nosso grupo de discussão. Bom, vocês nos pediram um tema que é um tema de quem já conhece a coleção, né, como otimizar o uso da coleção. E nós chegamos a trocar algumas ideias a respeito disso. Como assim, né? Uma escola que já conhece a nossa obra, como que a gente poderia otimizar o uso dela? Então, nós nos dividimos um pouco. Um de nós propôs falar de coisas que os professores não fazem, que eles poderiam fazer, eventualmente, coisas que não estão explícitas no livro, mas que poderiam ser ampliadas. Eu achei por bem a gente fazer um misto. Isso como é o nosso primeiro contato, eu tenho a impressão de que uma parte dos professores, pelo menos, gostaria de entender o que é que passa na cabeça dos autores quando eles criam uma determinada sessão. Por exemplo, por que o livro tem uma abertura? Por que o livro tem um intervalo, né, que é a oficina de criação que fecha as unidades? Que tipo de trabalho se espera dentro da parte de gramática? Que conexões existem? Então, nós acabamos decidindo, para atender ao tema de vocês, fazer uma coisa um pouco misturada, um pouco nem tanto lá, nem tanto cá, né? Mas, enfim, passar um pouco por essa obra, não apresentando naquele espírito de quem não conhece nada sobre a obra, mas lembrando ao professor o que é que a gente quer, o que a gente pretende, qual é o objetivo, qual é a finalidade central de cada momento importante da obra. Tá? Então, a gente vai fazer um pouco algo panorâmico, mas, ao mesmo tempo, finalizando com a questão da interdisciplinaridade. Bom, então, vamos apresentar o primeiro slide. O primeiro slide traduz bastante o espírito que determinou muitas das mudanças da última reformulação do Fundamental 1. Né? Então, primeiro, existem 4 grandes eixos dentro da disciplina. A BNCC também chama a essas frentes, vamos chamar assim, de eixos, né? Então, o eixo da leitura, o eixo da oralidade, o eixo da reflexão sobre a língua, que eles chamam de análise linguística e semiótica, e o eixo da produção textual. Então, esses são os grandes eixos que organizam toda a coleção. E um elemento fundamental, como um elemento organizador, né, além dos temas, que vocês sabem que cada volume está organizado em 4 grandes temas, são os gêneros. Então, nós procuramos fazer um casamento entre a produção textual, quer dizer, os gêneros que nós precisamos trabalhar,
Antigamente não havia essas indicações, né? Foi a BNCC quem trouxe explicitamente o seu desejo de que em determinado ano sejam trabalhados estes ou aqueles gêneros. E, então, diante dessa questão dos gêneros que precisam ser trabalhados, a gente também pensa na faixa etária, pensa na criança e pensa nos temas que são mais frequentes nesse universo da criança que está no primeiro aninho, no segundo ano, no quinto ano, né? Considerando, então, a zona de interesse dessas crianças. Bom, o elemento central, portanto, organizador, é a produção de texto. E a leitura é o elemento que abre o capítulo, que vai trazer os textos fundamentais e que tem seus objetivos próprios, né? Nós temos as habilidades de leitura para trabalhar, muito da oralidade vem desse texto de leitura, mas pode vir também de outros textos ao longo da coleção. Pode surgir, por exemplo, a partir de um texto trabalhado na parte de gramática. Nada impede. Mas ela é mais frequente a partir do trabalho feito com os textos da abertura, da sessão de leitura mesmo. E se você observa toda a sequência do trabalho, você vai ver que começa pela leitura, normalmente vem o trabalho com a oralidade, depois nós vamos para a gramática para fechar com a produção de texto. Por que essa sequência? Então, a leitura é o que vai trazer, normalmente, o gênero e o tema do capítulo. O trabalho da gramática retoma, muitas vezes, ou quase sempre, o mesmo texto da abertura. Retira um fragmento, retira um trecho. Quando isso não ocorre, pega um texto sobre o mesmo tema, procura criar, dentro daquele tema, uma espécie de um feedback, um repertório de textos, de informações sobre aquele tema. Isso, num quinto ano, por exemplo, quando a criança está argumentando, é muito importante que ela leia vários textos sobre aquele mesmo tema, porque depois ela vai escrever sobre aquele tema também. E, às vezes, não tem ideias, até entender o que é um texto argumentativo, mas, às vezes, não tem muito o que dizer. Então, quanto mais você pode repertoriar essa criança, trabalhando com temas próximos, né, ou o mesmo tema, você já está colaborando também para o trabalho com a produção textual. E quando nós chegamos ao trabalho da produção de texto, então a gente retoma, às vezes, o texto de abertura, ou apresenta um outro texto sobre o mesmo tema, né, focando um gênero específico, extraindo os elementos daquele gênero e preparando já uma parte daquilo que vai ser depois a oficina de criação. Então, eu peço que a Paula, por favor, passe para o segundo slide. Então, por exemplo, aqui nós temos uma abertura de unidade e a nossa expectativa em relação ao modo de trabalhar essa abertura é fazer com as crianças uma leitura de tudo que existe aí. Então, desde esse texto pequenininho que está aí do lado esquerdo, que nós chamamos de lead, quer dizer, é um texto resumo que apresenta os objetivos, o tema, o espírito da unidade como um todo. Depois, nós temos, neste caso, uma sequência de imagens, né, de crianças interagindo com animais. Em outras unidades, evidentemente, serão outras imagens, às vezes uma única imagem, duas imagens, né? E nós temos um texto verbal. Geralmente é um poeminha, ou parte de um poema, mas pode ser de um outro gênero também. Então, a nossa expectativa aqui é que o professor faça uma leitura do lead, faça uma leitura das imagens, faça uma leitura do poeminha ou do texto verbal que está aí e pergunte às crianças o que elas, por exemplo, dentro do tema de animais, se elas têm animais, se elas gostam de animais, que animais têm, o que elas entenderam do poema, de que verso elas gostaram mais, o que gostariam de destacar, que relação tem esse poema com as imagens, se são semelhantes no tema, na abordagem. Então, esta primeira abertura aqui, ela funciona como um levantamento de conhecimentos prévios da criança em relação àquele tema e também como uma espécie de aquecimento. Por favor, Paula, o outro slide, ainda dentro da abertura, apresenta um conjunto
de propostas que podem ser trabalhadas ao longo da unidade e também neste momento. Então, nós temos aqui, por exemplo, filmes e vídeos. Temos um resuminho de um dos vídeos indicados no caso. Então, a nossa ideia aqui, nossa expectativa é, se possível, professora, veja o filme com os alunos. Tente tirar, pelo menos uma vez por bimestre, o que pode não ser muito, um tempo para ver um filme com as crianças, né? Então, esta é uma oportunidade, esta é uma sugestão nossa. Também nós temos do lado direito sugestão de livros. Então, da mesma forma, temos aí um pequeno resumo, temos muitas outras sugestões de livros variados, várias editoras, etc. Coisas reconhecidas que a gente conhece, que a gente já leu, né? Sugere a vocês. Temos também sites. Então, se a escola trabalha num ambiente digital, ela pode fazer o acesso a esses sites, navegar um pouco com as crianças, pode ouvir algumas músicas que aí estão indicadas, né? A gente não pode, normalmente, reproduzir músicas no nosso livro, tem que pagar direito autoral, e geralmente é uma fortuna, mas a gente indica aqui para vocês quais são músicas que têm relação, e vocês, se estiverem no ambiente digital, podem, no mesmo momento, fazer o acesso e ter contato com elas, mostrar para as crianças, cantar junto, dependendo do caso, etc. Por favor, vamos dar sequência aos slides. Então, veja como é que as coisas funcionam, né? Então, nós temos, primeiramente, os eixos de leitura e oralidade, que estão muito próximos. Esse mesmo texto de abertura, geralmente o mesmo texto, ou se não, sobre o mesmo tema. Daí a gente puxa os conhecimentos linguísticos. Então, se nós temos que trabalhar substantivo, nós vamos trabalhar a partir do mesmo texto de abertura, ou, se não o mesmo texto, um outro texto que amplie o repertório, mas sobre o mesmo tema, e vamos extrair dali toda a teoria do substantivo, do adjetivo, vamos dar exercícios, os textos dos exercícios também estão relacionados com o mesmo tema da unidade, ou o mesmo tema do capítulo, que às vezes é até um pouco mais específico, e, finalmente, tudo isso caminha para a produção textual. Então, é o momento que o aluno vai aplicar os seus conhecimentos a respeito do gênero e também os conhecimentos gramaticais que ele construiu na parte da reflexão sobre a linguagem. E aí, no próximo slide, o que nós vemos é que tudo isso vai culminar lá no final da unidade com a oficina de criação. Então, a oficina de criação, embora não seja um capítulo normal, né, porque é um capítulo curto, costuma ter 4 páginas, na verdade, é a culminância de um processo que envolve a leitura, a oralidade, envolve a gramática, envolve a produção, porque todas as produções finalizam os capítulos. E todas as produções são voltadas para um projeto. Então, o projeto não é algo secundário que deva ser eliminado ou que não tem tanta importância. Na verdade, tem muita importância, porque é ele que traz o sentido para toda a produção textual feita ao longo daquela unidade. E quando a criança, então, de fato, põe a mão na massa, quer dizer, ela escreveu poemas para participar de um sarau, ela escreveu notícias ou produziu notícias em vídeo ou em podcast, fez um jornal para resultar num jornal televisivo. É tudo isso que dá sentido, na verdade, à produção textual do aluno. Então, vocês vejam que todas as partes estão bastante conectadas e, nesta última edição, a gente procurou reforçar ao máximo a conexão entre essas partes. Então, agora eu vou passar a palavra para a Carol, que vai dar continuidade, conversando um pouco com vocês a respeito da parte interior, né? Ou seja, qual é a expectativa de trabalho, como abordar cada um dos momentos decisivos de cada capítulo, né? Então, nós vamos mostrar um capítulo, pelo menos, como é que se dá essa articulação. Bom, vou dar sequência, então, aqui, mostrando agora dentro do livro como que se concretiza, assim, toda essa ideia nossa que a gente tem, que o William apresentou nesse início para vocês, né? Sobre a oficina de criação, acho importante a gente pontuar também que lá na abertura, ela já está ali na página de abertura, né, ela já está anunciada ali. Então,
É interessante até se o professor quiser dar abertura e ir direto lá na oficina de criação, porque aí ele já divide as tarefas, os alunos já vão passar pelos capítulos da unidade sabendo qual a finalidade daqueles textos que eles vão produzir, sabendo para que eles estão lendo sobre aquele assunto, sabendo o que vai virar tudo aquilo que eles estão produzindo ali, né? Então, aí aqui a gente trouxe o sumário para mostrar... Ah, a Paula voltou aqui, né? Então, a gente até circulou aí numa página de abertura, na oficina de criação, já indicada ali. A gente achou que, olhando para o sumário, a gente conseguiria mostrar bem, assim, como que essas articulações vão se dando. Então, a gente trouxe 2 exemplos aqui para mostrar para vocês. Então, temos a unidade 4 do volume 4, nós somos a natureza, então está discutindo sobre o meio ambiente. E aí, por exemplo, aqui nesse capítulo 2, que a gente sublinhou ali, né? Então, vamos lá, na leitura, eles estão lendo um artigo de divulgação científica, queimadas, incêndios, e eles também vão ler gráfico e infográfico. Para quando chegar na produção, eles vão trabalhar com um artigo de divulgação científica, que foi o texto que eles leram na abertura do capítulo. No De Olho na Oralidade, ali também pensando nessa ideia que o William trouxe do repertório, né, de formar o repertório dos alunos, eles também vão debater queimadas e incêndios, pensando nos textos que eles leram, eventualmente fazendo outras pesquisas para trazer para esse debate. Então, a gente sempre vai relacionando os eixos entre si para que o trabalho como um todo vá fazendo sentido e seja mais significativo para os alunos. Pode passar, Paula, para o próximo exemplo. Aqui ainda nessa página, então, né? Da mesma forma que já pensando na relação entre a reflexão sobre a linguagem, acho que a minha câmera está oscilando um pouco, né? Aqui. Então, a gente vai trabalhar ali com as características da fala em situações formais de exposição oral, porque na produção de texto a gente está trabalhando um gênero oral, que é a exposição oral, que os alunos vão fazer, também pensando lá no projeto, na oficina de criação, que está relacionado aí com a divulgação científica, com os textos das práticas lá do campo de estudo e pesquisa. Pode seguir, Paula? Gente, a minha câmera está totalmente ruim para vocês? Foi só Ela começar a falar. Vibrando um pouquinho. Agora melhorou? Foi só começar a falar, né? Acho que ela percebeu. É computador que ficou 2 anos na mão de criança no online, aí acontece essas coisas, né? Vamos lá. Na unidade 2 aqui do volume 5, então, mais um exemplo. Paula, pode seguir para aparecer setinhas para ficar... Então, aí, ó, a gente vai de olho na oralidade. Uma roda de conversa, né, sobre preferências em relação a jogos e esportes e a produção de texto e regras de jogo. Então, o professor, claro, no planejamento dele, que ele já sabe que ele vai ter essa sequência, quando ele conduz essa roda de conversa sobre preferências e jogos, ele já está pensando lá na produção de texto que ele vai fazer. Então, também já pode conduzir o debate, né, a roda de conversa de uma forma que já amplie esse repertório dos alunos e já trabalhe um pouco para quando eles forem produzir as regras de jogo na parte de produção. E aí, no capítulo 2 também a mesma coisa, que a gente está relacionando, né? Então, eles vão ler um cartoon, né, relacionado aí com um outro texto verbal, e depois eles vão produzir o cartoon também. Então, sempre tentando esse diálogo aqui de novo, né? Lendo gráfico e tabela, para logo na sequência produzir gráfico e tabela. Então, sempre que vocês derem uma olhada assim, já pelo sumário, vocês conseguem perceber essa conexão entre os eixos de que o William já falou no começo aqui da nossa conversa hoje. A gente vai agora passar por um capítulo para a gente ver também aí um pouco das sessões e como que a gente vai articulando esse diálogo, essa conexão. Então, aqui a gente pegou o capítulo 3 lá da unidade sobre os esportes, e em que eles estão lendo aí o artigo do texto de divulgação científica, né? Paula, pode ir passando, que aí a gente vai vendo as páginas. Então, aqui eles vão ler, a gente abre o capítulo, né, como o William já falou, com a leitura, faz um estudo do texto, tanto pensando no conteúdo desse texto, né, no âmbito aí temático, quanto na parte da linguagem, né? Então, já na seção A Linguagem do Texto,
A gente vai olhar para alguns recursos de linguagem, ainda não é exatamente o estudo do conteúdo gramatical, mas a gente vai olhar recursos de linguagem, recursos linguísticos que foram empregados ali naquele texto e que podem contribuir para que o aluno vá se aprofundando aí nessa parte da análise linguística quando ele lê um texto, né? Pode seguir, Paula. Depois, a linguagem no texto, então, a gente tem aí o trocando ideias, às vezes é um de olho na oralidade, que é um trabalho com oralidade mais formalizado do que o trocando ideias, que, em geral, são algumas questões para a gente debater com os alunos, para relacionar o texto que eles acabaram de ler com as vivências deles, o que eles já conhecem, e munindo esses alunos para que, quando eles forem produzir os seus textos, eles já tenham mais ideias, mais repertório, mais articulações entre o que eles podem produzir, as ideias deles próprias e o que eles leram, né? O que eles estão aprendendo nas leituras. Pode seguir, Paula. Aí aqui a gente tem a seção lendo gráfico e tabela, em que a gente sempre, né, às vezes é um infográfico, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico mais simples, e a gente também sempre relacionado ao tema, ao assunto que está sendo discutido. E aqui, nesse caso, então, que a gente tem um texto de divulgação científica, que muitas vezes vem acompanhado de gráficos e tabelas, né? A gente percebe que trazer esse gênero e esse estudo mais aprofundado sobre os gráficos e tabelas é importante mesmo para esse tipo de produção, para esse campo das práticas de estudo e pesquisa, né? É conveniente trazer essa leitura aqui. Pode seguir, Paula. Eu também destaco, Carol, que aí a gente também está entrando um pouco no campo da matemática. Nós vamos falar disso mais tarde, mas essa leitura de gráficos, de tabelas, exige um tipo de abordagem, de leitura, que não é linear, não é a mesma de um texto verbal. E, portanto, isso é uma atividade muito enriquecedora, que está prevista pela base para a área de língua portuguesa, mas é essencialmente um objeto de trabalho da área de matemática. Uhum. Aí aqui, questões, né, sobre o gráfico e a tabela, relacionando esses dados, e aí, claro, né, muito conversando com a matemática. Aqui um de olho na oralidade, então debatendo o sedentarismo e a saúde. Então lá no Trocando Ideias já é uma sessão em que a conversa é menos formal, e aqui a gente já tem um debate que a gente vai formalizar um pouco mais esse trabalho com a oralidade. Aí a gente chega na reflexão sobre a linguagem, que é a nossa sessão, de fato, que vai trazer o conteúdo gramatical, considerando também as habilidades da BNCC, né, os conteúdos previstos para aquele ano. Aqui a gente está com palavras primitivas e derivadas, como o William já falou, esse exemplo ele mostra para a gente vai lá buscar no texto que eles já leram, palavras que estão lá, e aí a gente pega algumas palavras para olhar para aquele conteúdo ali especificamente. Então, aqui nesse caso, palavras primitivas e derivadas. E o de olho na escrita, em que geralmente a gente trabalha com conteúdos mais notacionais da língua, né, de ortografia, mais pontualmente, pontuação. E aqui as terminações ICE e ICE, com 2 S e com C. O Brincando com Palavras, que é uma sessão que está em todos os capítulos, e aí essa ideia sempre do lúdico, né, de trazer esses conteúdos que em tese seriam mais chatos, digamos assim, né, de língua, de uma forma sempre relacionado com uma brincadeira, com uma competição, com jogos, para os alunos poderem se divertir enquanto aprendem, né? A gente sabe que no Fundamental 1 ainda eles são crianças, né? Então a gente não quer também perder esse gosto deles pelo jogo, pelo lúdico, pela brincadeira mesmo, né? E a gente acredita de fato que eles podem aprender assim realmente. Pode seguir, Paula. A gente vai passar e a gente chega, então, tendo passado na ordem que o William falou lá no início, né? Então, passamos pela sessão de leitura e a reflexão sobre a linguagem, e a gente chega na produção de texto. Então, veja que eles vão produzir gráficos, tabelas e infográficos, que eles tinham já lido também na sessão de olho no gráfico. E aqui a gente tem um infográfico, né? Mais um exemplo para eles verem como esses dados numéricos podem ser apresentados de diferentes formas. Aí aqui já tem um desenho relacionado aos números, né, as informações que são trazidas, a gente lê novamente, né, como esse exemplo para a produção que eles vão fazer. Pode seguir, Paula. Então, tem questões sobre esse infográfico para os alunos analisarem e responderem, que, novamente, né,
Então, estão sendo, ainda que a gente não chame o professor de matemática, no caso em que os professores são diferentes, ou ainda que a gente não esteja pensando no nosso conteúdo de matemática, inevitavelmente a gente está trabalhando também com matemática quando a gente analisa um gráfico como esse, né? Pode seguir, Paula. Aí, então, as questões, e chegamos no agora é sua vez, né? Que é a subseção da produção de texto em que eles vão produzir. E aqui, se eles estão sabendo, né? Se eles têm em mente que desde lá da abertura do capítulo, da unidade, que eles vão produzir um infográfico, porque a gente vai ter, né? Vocês vejam que vem sempre anunciado ali, né? Vamos registrar para publicar no almanaque que vocês vão produzir na oficina de criação. Então, eles têm sempre em vista essa função social do texto que eles vão produzir. Então, seguindo, Paula, aí a gente tem as orientações, né, na sequência, então o planejamento do texto, a revisão e reescrita. Aqui, nesse caso, a gente traz um questionário, né, umas sugestões das propostas para que eles possam elaborar esse infográfico que eles vão fazer, né? Então, aqui tem sugestões de questões que podem ser reaproveitadas, que podem ser modificadas, adaptadas, enfim, aí depende, claro, do contexto específico em que o professor está trabalhando, né? Aí duas sugestões de proposta e seguindo aí as subseções, planejamento do texto e revisão e reescrita, que é a que encerra, né? Para eles poderem pensar os passos que eles têm de seguir aí com qualquer texto que eles vão produzir, né? Então, o que eu preciso pensar quando eu vou planejar o meu texto, né? Aquela história do branco, né? Eu não sei como eu começo. Então, bom, vamos pense isso, planeje o seu texto, e depois que você fez o seu texto, você vai revisar e reescrever para ver se você cumpriu, para ver se ele está realmente fazendo o que você pretendia que ele fizesse, né? E aí, por fim, para a gente encerrar o capítulo, a sessão de vírtice, que em geral também a gente tenta relacionar sempre com o que foi discutido no capítulo, mas sempre é uma brincadeira, é algo bem mais leve, que é mais para os alunos darem aquele respiro mesmo para começar o capítulo seguinte. Bom, então, tendo passado assim mais pontualmente pelo capítulo, eu vou só falar um pouco agora, no geral, como que essa conexão entre as sessões, elas sempre aparecem quando a gente percebe que é uma boa oportunidade para isso, né? Então, aqui é mais um exemplo, na unidade 1 do volume 3, as crianças leram, né? Leram esse texto, uma menina do seu tamanho. E aí, quando eles vão trabalhar com adjetivo, a gente busca lá um trecho do texto que eles leram para pensar na construção de sentidos do adjetivo, como ele está sendo utilizado nesse texto que eles já leram, né? Então, como lá na reflexão sobre a linguagem, aqui a gente vai aproveitar a leitura que eles já fizeram, que eles já construíram, para olhar especificamente para o adjetivo ali. Né? E aí tem todo um trabalho voltando, retomando o texto e pensando nesses sentidos que são construídos. E na produção de textos aqui, nesse caso, eles vão fazer, acho que é uma receita, né? Receita oral. E aí aqui também, no trabalho com a receita, a gente vai retomar os adjetivos, né? Então, como que quando você vai fazer uma receita, você pode empregar os adjetivos ou pensar nos adjetivos que você emprega para que a sua receita fique, a forma como você traduz ou como você fala sobre essa receita, os adjetivos sejam empregados ali de uma forma que eles construam, né, que eles contribuam para o que você quer construir. E aqui, de novo, planejamento do texto e aí gravando a receita e depois revisando a gravação, todos esses passos que a gente sempre se preocupa em ter na parte de produção. Aqui é mais um exemplo, então, do quarto ano, né, do volume 4, da unidade 2. Então, aqui, novamente, né, eles vão ler um texto teatral aqui, então já é um gênero completamente diferente, né, aí na reflexão sobre a linguagem, eles estão estudando a pontuação. Então, aí, por que não a gente aproveitar lá, né, o travessão, as aspas, pensar em como que essa reflexão sobre esses recursos de pontuação foram empregados lá no texto teatral que eles já leram. Né? Então, novamente, a gente busca lá essa matéria-prima para a gente trabalhar e estudar a língua. Pode seguir, Paula. E aí, na produção de texto, eles vão produzir um texto teatral, porque vão apresentar textos teatrais também no projeto. Né? Acho que temos mais um exemplo desse, Paula? Não, agora já Não. Vamos começar a interdisciplinaridade. Então, eu vou passar a palavra. Oi, gente. Bom dia. E vocês não vão me ver que eu estou passando os slides, então, caso o meu áudio não esteja bom,
vocês me dão aí um alô. Eu vou falar um pouquinho... Ai, obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de interdisciplinaridade na obra. O William e a Carol já exploraram um pouco isso, mas eu vou só salientar mais alguns exemplos que também, na nossa visão, otimizam o uso da coleção, porque a gente pode buscar nas outras disciplinas conhecimentos que os alunos já têm, já construíram, já debateram em outras disciplinas, para enriquecer o trabalho com a obra e vice-versa, né? Trazer aqui da nossa obra para as outras disciplinas. Tanto quando temos um professor só para todas as disciplinas, ou não, né? Mas quando não é interessante, lógico, o diálogo entre os professores, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, aqui nessa abertura de unidade do volume 2, né? Unidade 2 do volume... Não, unidade 3, me desculpa. Do volume 2, o pequeno cientista. Então, a própria leitura de imagens que compõe essa abertura traz a ideia de pesquisa, de ciência, de curiosidade, assim como essa letra de canção, né, do grupo Badulac, Pra Quê? Tem aí o link, que é bacana, de repente, assistir, né, o clipe, o videoclipe deles. Trazer essa ideia e também investigar, uma oportunidade de investigar com os alunos o que eles entendem por pesquisa, por ciência, o que eles estão estudando na disciplina de ciências, para orientar também o projeto que vai ser desenvolvido, que pode trazer os interesses dos alunos ou conhecimentos que eles já têm lá da outra disciplina e que podem contribuir para a produção textual, para o projeto que eles vão, então, desenvolver em língua portuguesa. Aqui um outro exemplo da unidade 1 do volume 4, que a gente acha muito interessante o trabalho com geografia, porque esse painel de imagens trabalha com as brincadeiras em diferentes partes do mundo. Os jogos, as brincadeiras, a diversão, o ser criança, em lugares muito diferentes, por crianças diferentes, a gente explora nessa leitura de imagens, desde as vestimentas, a brincadeira que está sendo realizada, o ambiente em que essas crianças estão, para eles relacionarem com o próprio ambiente em que eles estão, as brincadeiras que eles gostam. Então, aqui dá um ótimo trabalho na relação com a disciplina de geografia, né? Para explorar que lugares são esses, então. Lá no volume do professor, a gente detalha quais são esses lugares, né? Então, você pode explorar também com a disciplina de geografia. E aqui, essa própria unidade que a Carol detalhou, que é esporte, saúde, diversão e cooperação, ela tem a possibilidade do trabalho com educação física, né? Entender o que eles estão aprendendo em educação física, o que eles fazem na aula de educação física, trazer, de repente, o professor, a professora de educação física para conversar também. O painel de imagens, a leitura de imagens dessa unidade, remete à primeira Olimpíada da história da humanidade. Então, a gente pode trabalhar com a disciplina de história, né? Trazendo aí, aqui, no caso, a Grécia Antiga. Mas a gente pode também, enfim, fazer um trabalho com a história dos esportes, né? Com a mudança nos esportes e também com geografia, enfim, e também com ciências naturais, porque no último capítulo a gente vai falar dos benefícios do esporte, né? Para o corpo e para a mente. E aí a gente também pode relacionar com ciências naturais, e como a gente viu que eles vão fazer infográfico, também com matemática. Então, a gente pode aprofundar e explorar muitas possibilidades que o livro oferece quando a gente articula com outras áreas, né, do conhecimento, seja de uma maneira em parceria com os professores ou não, ou só mesmo estimulando os alunos a falarem o que eles estão estudando, o que eles aprenderam nessas outras disciplinas para ser aqui aproveitada na disciplina de língua portuguesa. Por fim, gente, em todas as possibilidades, em todas as organizações de livro, produção de cartazes para campanhas, ou para a produção de HQ, né, de história em quadrinho, que também está na coleção, as relações com arte e informática sempre são bem-vindas, né? Então, por exemplo, aqui tem o capítulo 1 da unidade 4 do volume 1, que começa com uma ilustração, né? E eles vão produzir aqui capa de livro de contos, que vai compor a oficina de criação, né? E aqui é outra oficina, não é dessa unidade, é outra oficina, que é também a produção de um livro de fábulas, né? De ontem e de hoje.
Então, é interessante que eles podem fazer isso tanto manualmente, como usando os recursos digitais, e aí há uma nova possibilidade de exploração da interdisciplinaridade. É isso, pessoal. Vou aqui parar de apresentar para a gente poder conversar. Bom, acho que nós cumprimos o nosso tempo, né? Nós pensamos em fazer um encontro com uma média de 15 minutos, cada um falando um pouquinho, e abrir também, agora mais no final, uma conversa com os professores, trocando ideias, atendendo perguntas ou dúvidas, conversando sobre eventuais problemas que vocês tenham, dificuldades, sugestões que a gente pode eventualmente oferecer. Enfim, estamos abertos para conversar com vocês agora neste momento. William, Carol, Paula, nossa, que precisão, quase um relógio suíço vocês agora, tá? Não é sempre assim, viu? Eu imagino que é um tanto que difícil conseguir essa Difícil. precisão, porque a gente fala de coisas que nós somos apaixonados, né? É notório isso na fala de vocês, o quanto tem um pouco de cada um de vocês na obra, né? Na coleção como um todo. E conseguir marcar o tempo assim é difícil, difícil. Tereza, Elis, eu acho que assim, as professoras também estão com o microfone aberto, fica à disposição. Thaís, eu já percebi que também não está sozinha, assim como Paula, estou ouvindo a voz do pequenininho no fundo. Tá? Fique à vontade, o momento é esse da gente interagir. E Vanderlei, eu gostaria de deixar esse momento para os professores, né? Tirarem dúvidas, compartilharem sugestões, né? Esse é um momento único, né? Então, eu gostaria de deixar esse momento para os professores. Sempre eles, com certeza. Já disse que sou totalmente inclinado aos professores, então fique aí à disposição, aberto para vocês, tá? Bom, aqui é a professora Larissa, eu trabalho com a língua portuguesa no 6º ou 9º ano, e assim, é uma experiência enriquecedora estar aqui com vocês. Assim, estou super emocionada, não vou abrir minha câmera não. A gente trabalha com a coleção de vocês, e assim, eu não tenho praticamente nenhuma dúvida, a gente tem ali um processo completo e perfeito quando a gente fala da língua portuguesa, da reflexão da língua portuguesa, dos textos. Então, aqui eu tenho só a agradecer mesmo. Assim, é uma honra estar aqui. Muito obrigada por esse momento único. Tá? É interessante, Larissa, porque você é uma professora do Fundamental 2 e assistiu a uma fala agora relacionada ao Fundamental 1. Mas você deve ter percebido que existem muitos pontos de contato entre o Fundamental 1 e o 2, inclusive quanto à estrutura, por exemplo. A estrutura sim. da coleção do 6º a 9º é praticamente a mesma. Nós vamos ter também a oficina, que lá vai se chamar intervalo. Nós temos também a leitura de gráficos, infográficos, tabelas. Temos momentos de oralidade, trabalho sistematizado. E também, né, nós não chegamos a falar aqui hoje, mas eu ressalto que se você olha a coleção verticalmente, uma preocupação muito grande com a questão da literatura. Quer dizer, os textos literários têm na coleção uma importância grande, importante mesmo. Eu diria que isso é uma característica da coleção Português Linguagens, que desde sua criação se abriu para outras linguagens, mas sem deixar de lado o reconhecimento do valor e da importância da literatura na formação das crianças e dos jovens. Então, eu também fico contente de saber que você, que é de outro segmento, participou do encontro, porque pode constatar, né, que você, quando atua lá no seu 6º ano, você está fazendo parte Exatamente, ainda um projeto reforça a maior, fala né?
da Tereza, assim, por um encontro presencial, tá? Será um sonho conhecer vocês pessoalmente, viu? Bom dia. Eu me chamo Nilcélia e sou professora de Educação Especial Infantil do Fundamental 2 e gostaria de saber de que forma os livros didáticos da Somos podem ajudar na formação das nossas crianças com transtornos globais. Se existem adaptações ou dicas de adaptações voltadas desse material direcionado para esse público. De que forma, se há facilitação para interpretação e resolução, para que eles tenham um maior aproveitamento desses assuntos trabalhados no livro. Olha, não me sinto suficientemente preparado para responder a sua pergunta. Eu sei de iniciativas que a editora vem tomando nesse sentido, mas eu não teria ainda condições de falar com propriedade. Eu precisaria me informar melhor a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido, mas ouvir a respeito de, por exemplo, né, quando nós produzimos alguns vídeos na editora da última vez, houve essa discussão a respeito, por exemplo, da linguagem de surdos, se deveria entrar ou não. Então, o nosso desejo de autores é de que sim, de que deveria entrar, porque quando o vídeo é produzido por nós mesmos, nós teríamos condição de fazer isso. E a editora também se mostrou muito favorável a esse tipo de coisa. Mas isso estava fazendo parte de um projeto maior dentro do digital. Então, o conhecimento que eu tenho é de que hoje nós estamos passando de uma plataforma, que é a plataforma Plural, para a plataforma MOB, que é mais interativa, tem mais recursos, mas eu não tenho informações sobre o que se avançou nesse segmento. Então, é uma questão a verificar, tendo a editora, a lembrar, né? E até se você puder falar um pouco das suas necessidades, o que você gostaria que o livro tivesse, ou que ele agregasse, para que a gente possa ser porta-voz também dessa necessidade junto à editora, nós faremos isso com muito prazer. Então, nós não somos professores especialistas nessa área, não me sinto seguro, nem preparado para falar com propriedade, mas nós podemos contribuir levando isso para especialistas. Sim, é porque eu já tinha escutado falar, né, sobre adaptação de livros para as crianças dos transtornos globais. E para eles poderem acompanhar, porque algumas crianças estão em séries iguais, né? Mas acabam tendo que aprender em níveis diferentes, porque a gente precisa fazer adaptações nas atividades para eles acompanharem. Então, eu queria saber se existiria essa possibilidade de fazer isso nos livros também. E como seria? Seriam orientações apenas? Ou você pensa em algum recurso complementar? Eu acredito que recurso complementar seria o ideal, né? Seria mais apropriado. Professor Cereja, eu posso ajudar? Assim... Claro, Elba. Professora, o editorial está estudando esses aspectos e o que hoje, né, os estudos estão colocando é proporcionar dentro do livro, especialmente sendo ele digital, sendo ele da plataforma, vídeos com audiodescrições, o áudio poder estar presente junto com o texto, então ter diversos gêneros dentro do livro para que os alunos acessem e possam participar daquele movimento que a aula consta. Ainda não temos, o que eu percebi da tua fala, são um livro dirigido, adaptado curricularmente para esses alunos com várias, né, demandas
de ritmo, de compreensão, de leitura de atividade, e que propõe até enunciados mais curtos para uns, enunciados figurados para outros. Essa dinâmica, essa modelagem, a gente ainda não construiu um modelo que pudesse atender essa diversidade. Mas propor diversas possibilidades de contato, seja visual, auditiva, isso sim está sendo pensado, para que o aluno tenha essa oportunidade no espaço da sala de aula, e até para a professora, por exemplo, numa sala de aula invertida, ela possa, se mandar um texto para os alunos, porque ela está desenvolvendo ali um tipo de habilidade com todos, mas com um aluno específico. Não é o texto, mas é a percepção, é a compreensão geral, ela poder mandar um vídeo. Então, nesse sentido da diversificação de possibilidades metodológicas, o editorial está pensando, sim, no sentido bem específico de adaptação de textos mais curtos, de atividades mais curtas, diretas. Isso ainda é um projeto a ser estudado e maturado enquanto equipe do editorial também. Eu não sei se eu fui clara contigo, professora, qualquer coisa, pode perguntar novamente. Foi sim, foi claríssima. Muito bom. Professoras, oi, quem falou? Tereza? Não. Professora Marília, professora Sara, primeiro ano, segundo ano, agora é com vocês. Professora Jéssica, que trabalha com terceiro ano. Professora Lucimar, da Escola Sede, trabalho de sexto ao nono ano, feliz que esse encontro. Eu já pedia para a minha coordenadora Elisveigina, né, para promover esse encontro com você, o Ian Cereja, tenho uma vontade muito grande de conhecê-lo. E feliz pela oportunidade, né, de poder compartilhar, citar, né, o livro, toda a coleção que a gente já trabalha desde 2008 na escola, tá? E é um livro que eu me apaixonei desde o primeiro momento que li. Assim também como a coleção Livro a Interpretação de Textos, que a gente também usa do sexto ao nono ano. Eu só tenho a agradecer, porque nessa coleção Português de Linguagem eu me encontrei. Quando saí da faculdade, foi o livro que realmente ali me deu todas as respostas que eu precisava para trabalhar dentro da língua portuguesa. Eu sou apaixonada pelo livro e apaixonada pela coleção Interpretação de Textos. Faço também o mesmo convite da professora Larissa para termos um encontro presencial, né, para que a gente possa realmente ali conversar e ali compartilhar a experiência. Mas agradeço pela oportunidade que a escola nos promoveu e fico muito feliz, né, de poder conhecê-lo agora, não pessoalmente, mas pelo menos assim, né? Eu que agradeço o seu depoimento, que é muito enriquecedor para nós, é muito estimulante para o nosso trabalho. Nosso trabalho tem momentos muito difíceis, muito cansativos, eles nos exigem cargas muito longas e a gente sabe que traz benefícios, promove intervenções importantes na vida das crianças, dos jovens. Então, para nós, e também auxilia muito o trabalho de professores. Eu também, quando saí da faculdade, me apeguei a alguns livros. E até hoje eu tenho alguns deles ainda que são, de certa maneira, um pouco guia daquilo que é uma referência daquilo que é possível fazer em sala de aula, de coisas boas que podem ser feitas em sala de aula, já que a nossa universidade prepara mal os professores, no sentido de que, às vezes, quer formar mais pesquisadores do que professores. E a gente tem pouca vivência de sala de aula quando sai da universidade, né? Às vezes o estágio que a gente faz não é suficiente para, de fato, assumir um curso inteiro. Então, acredito que o livro didático, de fato, seja um colaborador, um instrumento importante. Claro que o professor deve fazer uso desse material de acordo com a sua visão, com a sua experiência, com aquilo em que ele acredita também. Mas, enfim, fico muito reconhecido, agradecido
por saber que essa obra está ajudando e tem ajudado professores durante a sua carreira. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, porque é visível, né, o desenvolvimento dos nossos alunos. E a professora Lucimar, ela trabalha do 6º ao 9º. Né? Então, os alunos aqui na CEIB, eles saem da educação infantil, né, de acordo com a BNCC, eles saem dos campos de experiência para entrar no 1º ano, né, que é a antiga alfabetização. Então, eles já entram com esse material de vocês no português e linguagem, interpretação de texto. E quando a gente finaliza o Fundamental 1, que nós finalizamos no 5º ano, você percebe como eles cresceram, né? Como eles aprenderam. Né? E o livro didático, ele contribui consideravelmente com o trabalho dos nossos professores. Nós somos apaixonados por essa coleção, né? A gente só tem gratidão pelo trabalho que vocês realizaram. Eu sei que não é fácil, é um trabalho que é construído com muito conhecimento, como diz a nossa diretora, com muito suor e lágrima, né? Mas quando se coloca, que vocês veem as escolas trabalhando e o resultado que vem através do trabalho de vocês, eu acho que isso, vocês se sentem recompensados, né? Então, a gente só tem muita gratidão por todos vocês. Acho que é importante também a gente ressaltar o lado de vocês, né? Porque o livro, por si, ele não é nada, né? Ele precisa ir para a escola, ir para a sala de aula, ser usado, e esse retorno que a gente tem das escolas que usam, dos professores, dos alunos, ele é essencial, né? É claro que a gente tem, nós também somos professores, né? A gente também tem conhecimento da escola e da sala de aula, e quando a gente pensa as nossas propostas, a gente está sempre pensando no tempo da escola, nas possibilidades da escola, nos limites da escola. Isso é essencial, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode pensar o que a gente quiser, né? Mas realizar, de fato, e chegar nessa ponta, que aí é com vocês, né? O caminho, né? A sequência desse percurso na mão de vocês, isso é essencial, né? Para que o livro, de fato, funcione e possa ser bom, né? Um livro muito bom na mão de professores que não executam, não fazem valer o que ele propõe, não é nada sozinho, né? Eu acho que a nossa escolha hoje de conversar um pouco sobre as sessões, como eu disse no início, né, não tinha esse caráter de apresentação, mas um caráter de confirmação e de aprofundamento também, no sentido de dizer, olha, quando eu tenho um trocando ideias e quando eu tenho um de olho na oralidade, que objetivos eu tenho por trás disso, né? E quando eu tenho um trabalho com gênero oral, quer dizer, são 3 situações completamente diferentes. Então, essa passagem, por isso, tem um pouco esse sentido de entender um pouco o lado do autor, para que o professor que está lá na sala de aula tenha total consciência das escolhas que ele pode fazer. Então, por exemplo, nos perguntam muito isso. Eu posso cortar um capítulo? Eu posso cortar um estudo de texto? E se eu fizer uma inversão no gênero? Né? Trabalho um gênero que está lá no final, eu quero pôr na frente, porque nós temos aqui na escola um projeto X ou Y, e coincide mais no mês de abril, no mês de maio, trabalhar esse gênero, não o outro. Então, é preciso sempre levar em conta o seguinte, né? Se você precisar cortar alguma coisa ou enxugar alguma coisa, que leve em conta os objetivos daquela sessão e de que maneira aquilo pode ser compensado por outra. Então, por exemplo, o Trocando Ideias, geralmente são 2, 3 perguntinhas sobre o texto lido, em que a gente tenta sair do texto e colocar isso para o aluno, para a realidade dele. Então, olha, se você estivesse lá, o que você teria feito? Como você teria agido levando em conta isso ou aquilo? Então, aproxima o aluno do texto. Já o Trocando Ideias, já o de olho na oralidade, são situações um pouco diferentes, em que o aluno, por exemplo, pode participar de uma declamação, né, de uma leitura expressiva, de um jogral, pode fazer uma roda de conversa, trocar ideias, relatos de experiência.
E quando ele vai trabalhar com gênero oral mesmo, como um debate regrado, uma exposição oral, aí você tem toda uma formalização. Então, claro que se eu precisar cortar um trocando ideias, ninguém vai morrer. Mas se eu for tirar, por exemplo, aulas a respeito de um seminário, como fazer uma exposição oral, como participar de um debate, isso vai fazer muita falta para o aluno. Então, é preciso sempre ter conhecimento, ter consciência da importância desse momento. Claro que as escolhas são do professor. Eu posso antecipar um gênero? Pode, claro que pode. O professor pode fazer o que ele quiser. Agora, é preciso levar em conta que esse gênero também esse gênero é o resultado final de um capítulo inteiro, que foi preparado para isso. Então, leve em conta também a possibilidade de inverter a unidade inteira, na verdade. Não é só o gênero, é o capítulo inteiro, e às vezes até a unidade inteira, porque tudo se volta para um projeto. Então, veja a possibilidade de trazer essa unidade para o mês de abril, mês de maio, que é o exemplo que eu dei, né? Porque tem um interesse específico num gênero. Assim, você não vai tirar essa concatenação que a gente buscou fazer entre as partes de leitura, de gramática e de produção. Aí fica uma troca mais coerente. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, isso que a Carol está apontando, que na verdade, é o professor que está lá na ponta, que realiza o projeto, isso é fundamental, né? Porque se o professor não levar em conta os objetivos, os interesses, a estrutura, a concatenação das partes, você acaba não realizando isso que os autores tinham em mente quando criaram essa estrutura. Daí essa importância, né, de a gente se aproximar e de entender realmente esse projeto e tentar tirar dele o melhor proveito possível, de uma forma muito consciente. A gente tem um manual do professor que orienta, que detalha cada uma dessas sessões, os objetivos, etc., com sugestões, inclusive, mas a gente sabe que o manual é uma coisa meio chata, que nem todo mundo lê. Mas sempre que tiverem dúvida, que precisarem de algum esclarecimento, vale a pena dar uma olhada lá também no manual. Ou nos encaminharem suas perguntas, suas dúvidas, questionamentos, sugestões. Às vezes também vocês podem querer alguma sugestão de como trabalhar, ou encaminhar determinado tema, né, leitura, enfim, estamos à disposição de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sou Elis Regina, coordenadora do Ensino Médio e Ensino Fundamental 2. William, você tocou no ponto que é o manual. Eu fui anteriormente professora e eu era uma professora que amava a parte do manual. Enquanto muitos não gostam, eu amava a parte do manual. E aí eu gostaria de saber sobre essa parte, que é assim, nós trabalhamos com a coleção Telares, né, para as outras disciplinas, mas nós não pensamos nunca, jamais, em mudar, né, a questão do português linguagens. Mas, dentro do manual, das orientações aos professores, nós ainda não identificamos uma parte riquíssima que nós temos na coleção Telares, que é aquela parte que detalha as habilidades, competências, né, da BNCC, que nós trazemos para o nosso planejamento, e que no livro, né, de língua portuguesa, nós não temos. E aí eu gostaria de saber se, caso haja uma reformulação, alguma coisa, uma nova edição, se vocês pensam em acrescentar nesse manual essa parte descritiva das habilidades e competências. Olha, as habilidades e competências estão levantadas, estão identificadas, inclusive dentro do plural. O plural, que é a plataforma, inclusive nós estamos no momento produzindo um material juntamente com a editora a respeito disso, né? Que é um material que vai ficar não, ele já está dentro do plural e nós vamos sofisticar ainda mais esse material. E ele coloca muito mais detalhadamente várias coisas da obra, relacionadas com a obra,
dos objetivos da obra, das habilidades que são trabalhadas em cada capítulo, mas o levantamento das habilidades já existe. William, sim. Posso só fazer um complemento para mostrar? A gente tem as habilidades no Fundamental 1, em cada abertura de unidade, em cada abertura de capítulo, e no manual do professor, tem uma parte bastante extensa com as habilidades também já por capítulo, deixa eu achar aqui, por capítulo, exatamente, por unidade por capítulo, tá? Está tudo organizado. Não sei se vocês querem que eu compartilhe a tela para mostrar essa parte. Eu acho que, Elis, você está falando do Telares, é o Fundamental 2, né? Você se refere ao Fundamental 2, não é isso? Estou me referindo ao Fundamental 2. E contribuindo também, né? Porque, de acordo com a BNCC, as competências e habilidades, elas vêm são várias, né? Se vocês forem colocar todas, eu acho que vai ocupar metade do livro, né? Porque leitura, tem competências e habilidades para leitura, tem competências e habilidades para oralidade, tem competências e habilidades para produção de texto, então é muito extenso, né? Eu acho que vocês já colocaram, né, o que é necessário mesmo para o que é importante, né? Porque são muitas. Língua portuguesa, eu acho que é a disciplina que tem mais competências e habilidades dentro da BNCC. Acho que são 189 no Fundamental 2, se eu não me engano. Isso. Mas a gente tem. Eu queria só ressaltar que essa edição atual, a gente está reformulando ela agora, ela saiu no ano da versão final da BNCC. Então, a versão final da BNCC saiu em dezembro e a coleção saiu em junho. Então, a gente não tinha ainda esse mapeamento feito. Ele foi feito posteriormente, ele está lá no plural, como o William disse. A gente tem um ícone lá no plural, que chama Coleção e a BNCC. É um arquivo à parte, um arquivo em Excel. Tem todas as habilidades anotadas ali. Mas na reformulação de agora, assim como a Paula disse, a do Fundamental 1, a gente fez ano passado. Então, a gente já tinha alguns anos de BNCC, né, nas costas. E agora, assim como também a gente está atualmente reformulando o Fundamental 2, e aí ele vai sair com essas tabelas no manual do professor, com as indicações por capítulo. Ele não saiu aí ainda nessa, porque ela foi concomitante à versão final da BNCC. Então, quando os livros estavam prontos, a BNCC tinha acabado de sair, a última versão. Né? Então, por isso que não tem assim ainda no livro, porque não houve tempo mesmo, mas está no plural. E também, Carol, eu recordo que houve também uma discussão com o editorial da Somos, porque como o nosso livro foi o primeiro a sair no mercado de acordo com a BNCC, foi o primeiro, eu me lembro bem disso daí, foi um ano antes de outras coleções. Havia uma dúvida da parte nossa e da parte do editorial a respeito se valia a pena ou não trazer as habilidades na própria obra. E eu recordo bem que eu fui contrário, dizendo, olha, vocês são loucos de pensar nessa possibilidade, porque são centenas, né? Mais de uma centena de habilidades enormes, cada habilidade tem 8 linhas, e a gente não vai deixar o livro horrível. O livro do professor, quer dizer, mesmo que não apareça para o aluno, tudo bem, mas o livro do professor vai ficar todo vermelho, todo cheio de habilidades. Então, naquele momento, foi uma decisão muito consciente, dizendo, não, nós não vamos colocar. E aí a gente ficou na dúvida, colocamos no manual, não colocamos no manual, né? E, por fim, decidiu-se colocar depois na nossa versão digital, que foi no plural. Então, o plural já tem há vários anos esse ícone, ao lado da obra digital, se você clicar ali esse ícone que ela está dizendo, né, que é da BNCC e a obra, você vai abrir capítulo por capítulo e vai ter ali quais são as habilidades trabalhadas em cada capítulo. Eu reconheço que o professor, no momento do planejamento, pode não ser muito prático. Ele abriu o site, abrir todo esse recurso, né? Talvez seja mais prático trazer isso dentro do manual. E como disse a Carol, nós agora estamos reformulando a obra, estamos concluindo, inclusive, no momento, o 8º ano já. Estamos bem adiantados. E nós estamos identificando, no início de cada obra, quais são as habilidades.
Então, já vem ali toda a bateria e, portanto, no final, no manual do professor, a gente vai trazer isso em quadros, em tabelas. Então, capítulo 1, trabalhamos tais e tais habilidades aqui na parte de leitura, na parte de gramática, na parte de produção textual, tudo isso já vai estar no próprio manual do professor. Eu vou compartilhar rapidinho aqui, eu abri o plural, só para mostrar para vocês onde que tá. Porque daí vocês já... Ó, eu entrei aqui. Tá, estão vendo minha tela já? Sim. Então, aqui, ó, tô no livro do 8º ano, livro do professor, ó, BNCC na coleção. Estão vendo o ícone aqui, ó? Então, se vocês abrirem aqui, ó, mapeamento e BNCC e coleção Português e Linguagens. Então, vocês abrem um arquivo. Opa, peraí, é o outro. BNCC. Aqui, ó, abre um Excel, como eu disse, ó. E aí ele vai mostrando as habilidades da BNCC e os capítulos. Ó, unidade 1, unidade 2, unidade 3, e aí os objetos de conhecimento e as habilidades e onde que elas estão localizadas. Então, vocês podem identificar por aqui. Bom, ano que vem, isso já vai estar lá no manual do professor. Mas só para vocês verem exatamente onde está atualmente. Acho que foi, né? Pronto. Inclusive, nós Obrigada, já preparamos... Carolina. Ótimo. Nós já preparamos o manual do 6º ano, que foi o primeiro que nos foi pedido. Só para você ter uma ideia da importância que a gente está dando para esse manual, o manual está com mais de 100 páginas. Eu não sei se o editor, que está lendo o manual no momento, vai topar fazer um manual tão longo. Tanto é que nós já até indicamos, eventualmente, se precisar, onde que poderia ser cortado. Né? Porque ele ficou realmente bem detalhado, muito rico, com muitas sugestões, com uma boa fundamentação teórica, com muitas sugestões de leitura do professor para aprofundar seus conhecimentos nos eixos, na parte de oralidade, na parte de leitura, na parte de produção. Enfim, eu acho que foi o melhor manual que nós produzimos até hoje, na nossa vida inteira. A gente fica feliz quando encontra um professor que fala que lê manual, porque dá trabalho. Muito trabalho. A gente pode até mudar o nome desse manual de vocês, porque é um livro. Eu já estou ansiosa. Né? Eu já estou ansiosa para ver esse manual. Forma, né? Exatamente. Eu queria só ler aqui no chat. A Sara falou relatando uma experiência com o Jogral que fez com os alunos e que eles se divertiram bastante. Acho legal, né, compartilhar. Ela colocou no chat aqui a Sara Flora. Eu acho que esses momentos de jogo, de brincadeira, de declamação com as crianças, né, eles motivam muito, né? Eles adoram participar dessas coisas, no Fundamental 1, principalmente, né? Essencial. No 6º ano também, eles se engajam bastante nesse tipo de atividade, né? Olha, eu fiquei muito feliz dessa notícia, viu? A produção de texto foi a história em quadrinho também, que eles são apaixonados por desenho, a gente descobre cada talento, e assim, tem alunos que levam até o tablet também, não fazem por escrito, fazem nos programas, e foi muito enriquecedor esse momento da produção da história em quadrinho no 6º ano, já nesse primeiro bimestre que a gente fez. Legal. E quando a gente abre para essas outras habilidades, né? Eu lembro muito assim, quando eu estava em sala de aula, às vezes aquele aluno que você falava, esse menino acaba comigo, eu não aguento. E quando vai desenhar, você descobre um talento, né? Como você disse, assim. São crianças que às vezes são mais agitadas, mas quando entram num projeto e se engajam num tipo de atividade em que se encontram, você percebe ali que você tem uma joia ali para lapidar também, né? Exato. E você começa até a olhar para o aluno de uma forma diferente. Às vezes ele se torna um líder positivo. Bom dia, meu nome é Stephanie, sou professora da Infantil e Fundamental 1. Partindo desse ponto, eu queria deixar a experiência que nós tivemos na segunda-feira, do pequeno cientista que nós trouxemos, né? A escola ela abraça bastante esses projetos, e nós conseguimos trazer para a escola 2 cientistas, e eles participaram desse debate com os cientistas, eles amaram. Então, eu queria parabenizar também, né, por ser um livro tão dinâmico e que nós abraçamos mesmo e proporcionamos para as crianças essa questão dessa aprendizagem, dessa interação em que eles fazem parte do processo de aprendizagem. Então, aqui eu deixo meu muito obrigada por propor essas dinâmicas no grupo
e parabenizar também a escola por proporcionar que nós venhamos proporcionar esses momentos para as crianças, que eles gostam bastante. Muito legal esse relato. Esse capítulo a gente fez com muito carinho, ficou muito legal. E isso que vocês fizeram é o que a gente gostaria que todas as escolas fizessem, que envolvessem a comunidade, envolvessem as famílias. Muitos dos pais, dos alunos, são profissionais de diferentes áreas. Um é professor, o outro trabalha com matemática, com estatística, o outro é ambiental, às vezes é um engenheiro florestal, é um militante de uma causa ambiental. Quer dizer, tem tanta gente boa na sociedade que pode participar dos momentos da escola, e os projetos, as oficinas, né, são esse momento, é um momento de culminância, tanto da produção textual, quanto dos debates que foram sendo construídos e travados ao longo da unidade inteira. Então, quando isso acontece, o que vocês fizeram, aí sim a gente vê o sentido naquilo tudo que foi sendo produzido. Não é só a gente, professor, quer dizer, o aluno vê sentido naquilo tudo, né? Que ele também está crescendo, que ele também está se inteirando dos assuntos que envolvem o mundo, a sociedade, as famílias, e se sente parte integrante da sociedade como um todo, né? Então, eu é que tenho que parabenizar vocês pelo trabalho que vocês realizaram. É isso exatamente que precisaria ser feito. William, e os pais que participaram são pais de nossos alunos, né? São cientistas, pais de nossos alunos, nós sempre privilegiamos, né? Uhum. E a CEIB é uma escola aberta, que sempre trazendo os pais para participarem com a gente nos nossos projetos. E isso que você falou é muito importante, porque quando o aluno ele se sente protagonista do seu próprio conhecimento, é aí que gera o aprendizado. E eu trabalho muito isso com nossos professores. Os alunos eles têm que se sentir parte do conhecimento deles, eles têm que sentir que o que eles estão aprendendo é para a vida, né? É para a vida, vai contribuir como experiência de vida para eles. E a gente percebe que o engajamento é muito maior quando a gente trabalha através dessas atividades que vocês propõem nos livros. Inclusive, a nossa professora do 5º ano, ela não está conseguindo, por problemas de internet aqui na nossa cidade, que é muito debilitado, mas ela também trabalha podcast com eles. Eles amam podcasts, peça de teatro, eles dramatizando. Nós tivemos agora, eles dramatizando para outras turmas. Então, isso é fantástico, né? Uhum. Inclusive, isso melhora muito a relação em sala de aula, né? Eu tenho muitas experiências desse tipo, de como uma atividade extra, seja às vezes uma brincadeira de um jogral que você faz numa aula, uma representação teatral, às vezes um debate, tudo isso muda a relação. Então, o problema de disciplina diminui, né? O problema de líderes negativos dentro da sala, problema de bullying. Então, tem uma série de coisas positivas que ocorrem a partir dessas vivências, que são essencialmente humanas, né? Elas aproximam as pessoas. Bom dia, não sei se estão todos me ouvindo. Eu sou a professora Jéssica, de língua portuguesa, no Fundamental 1, e eu trabalho com o 3º ano. E como já foi dito, né, durante essa conversa, durante esse bate-papo, o livro ele tem um processo muito completo e muito enriquecedor que nos propicia um trabalho fantástico com as nossas crianças. E eu queria fazer um comentário específico a respeito das temáticas que são escolhidas para cada unidade, né? Pelo menos no 3º ano, né, nós temos ali a primeira unidade com infância, depois nós falamos sobre saúde. Agora, né, nós estamos entrando na 3ª unidade, no finalzinho do semestre, e estamos falando sobre os bichos. E eu queria falar, perguntar e também compartilhar uma experiência, como é feita a escolha dessas temáticas, né? Como isso é pensado? E compartilhar uma experiência que nós fizemos com relação à 2ª unidade, que nós falamos sobre saúde, sobre alimentação, sobre atividades físicas, que nós
propomos para as crianças, né, como uma das atividades extras, que elas gravassem um vídeo produzindo uma receita, aquela receita que a tenha marcado, que seja uma receita de família. E é interessante ver que no processo eles não fazem sozinhos, né? Eles precisam do acompanhamento dos pais. E muitas crianças relataram que, tia, eu vou fazer porque é muito bacana, não é mais um trabalho que vai me causar estresse, que eu vou ficar ali pensando, batendo cabeça. É um trabalho bacana que eu vou produzir, que eu vou rir, que o meu pai estava lá comigo para me ajudar, eu estava lá gravando. Então, é muito interessante quando você tem trabalhos assim. E como eu gostaria de ressaltar a minha pergunta, né? Que vocês comentassem como é feita a escolha dessas temáticas por unidade, como é pensado isso. Muito obrigada, e eu queria parabenizar, o livro é muito enriquecedor, o livro é fantástico. Bom, eu inicio, depois a Carol pode também complementar. A Paula já nos deixou um recado aqui pedindo desculpas, ela teve que se ausentar por causa da mamada, que já chegou a hora e o bebê estava chorando. Enfim, a gente finaliza aqui com vocês. Eu queria só ressaltar, a neném dela tem 3 meses e meio. Então, o William falou que ela está voltando agora, assim, hoje é o primeiro encontro que ela faz, e é mesmo, assim, a bebezinha é muito pequenininha. Ela pediu desculpas e precisou sair correndo e deixou um abraço para vocês. Bom, primeiro, existem alguns temas transversais que foram sugeridos lá atrás pelos PCN, e que a gente sempre levou em conta, e agora a BNCC também trouxe uma relação de temas que devem ser trabalhados ao longo do ensino fundamental. Entre eles, por exemplo, o tema como relacionado aos direitos humanos. Então, falar do ECA, por exemplo, é uma coisa importante, tanto no Fundo 1 quanto no Fundo 2. Falar de questões ambientais, falar do respeito ao idoso, né? Falar das diferenças, do multiculturalismo que há no Brasil, combate ao preconceito racial. Então, são alguns temas já sugeridos na própria base. Então, a gente leva em conta esses temas, mas também leva em conta a nossa experiência como professores e como pais. A minha filha já está bem adulta agora, mas a Carol tem 3 filhos pequenos. Então, é muito positivo para nós essa experiência que ela traz, né? De um filho que está com 9 anos, a outra que está com 7 anos, o outro que ainda é muito menor, que ainda está na educação infantil. Então, quer dizer, são experiências, são assuntos, são capacidades, né? Igual ontem, nós estávamos trabalhando, ela falou, olha, hoje eu ainda preciso ajudar a produzir um vídeo, a fazer um cartaz não sei do quê, quer dizer, é a supervisão da mãe acompanhando cada etapa do trabalho de 3 filhos em fases completamente diferentes, né? Então, é um pouco isso tudo, né? Quando a minha filha, por exemplo, era menor, já que eu sou autor há 30 anos, né? Então, quando a minha filha era menor, também, ela era, para mim, um termômetro muito importante para saber das leituras de que eles mais gostavam naquela faixa etária, dos temas, dos assuntos que estavam circulando na escola, e além do contato direto com os alunos, com o professor mesmo, né? Então, enfim, nós temos ouvidos por todos os lados e também acompanhamos toda a discussão que é feita a respeito de educação no país. Acho que a Carol também tem a acrescentar muito a respeito disso, né, Carol? O que você gostaria de falar? Quando ela falou, os alunos falam que fazem com os pais, aí eu me vi do outro lado, né? Porque às vezes eu brinco com a Paula e com o William e falo, chega a gente está fazendo essas propostas muito complexas, gravar vídeo, editar vídeo e a gente aqui, né? Falei, estou vivendo agora o outro lado. E é muito legal mesmo, né? Eu brinco, mas a gente se junta, né, com as crianças. Eu falo que eles são os nossos leitores críticos, que eu passo por eles o crivo, né? E um outro ponto também que a gente encaixa com os temas é a questão dos gêneros, né? Porque os gêneros, eles estão lá na BNCC divididos
por ano, algumas habilidades, né? Então, aí a gente vai casando também. Então, você vê o pequeno cientista, a gente vai juntar com o campo das práticas de estudo e pesquisa, com os gêneros desse campo, né? Então, a gente tenta também fazer esse tipo de conciliação, ver qual tema que casa melhor e que vai dar mais jogo com qual projeto e com qual gênero. E aí, assim, a gente vai distribuindo, né? Tentando sempre variar os gêneros, as capacidades, os temas, né? Para não ficar repetitivo também no mesmo ano, né? Então, passar do meio ambiente para alguma coisa mais relacionada à vivência cotidiana deles. Então, a gente sempre tenta também fazer ter essa variedade, né? E às vezes a gente toma a liberdade de trabalhar um tema com demãos diferentes, né? Então nós temos, por exemplo, mais de uma entrada sobre o tema da internet. A gente entende como um tema fundamental que tem que ser bem discutido nos dias de hoje, discutindo a questão dos riscos da internet para as crianças. E depois, no 6º ano, nós temos 2 unidades inteiras voltadas para o tema do digital, né? O mundo das redes sociais, o mundo também de certos riscos da internet, os jogos eletrônicos. Então, às vezes, os temas são muito importantes e eles precisam voltar em camadas diferentes, com graus de aprofundamento diferentes. Maravilha. Tereza, professoras, mais alguma coisa? Nós estávamos com 15 minutos, né, dedicado a esse bate-papo. Dos 15 viraram 45, né? Vai juntar tudo, Não, professora, Vanderlei, eu acho faz que parte. já foi o suficiente, é verdade. Vamos dispensar. Tereza, agora nós vamos almoçar, né? Todos juntos agora. Vamos para o Piracema. Em breve, em Santarém. Isso. Vamos aguardar vocês de coração. Vai ser um imenso prazer recebê-los aqui, viu? William, Carolina, Obrigado. Maria. O Dante já veio aqui, o Dante de matemática. Ele veio 3 vezes. Umas 2 ou 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Que legal. Agora falta a equipe de português. A diretora também está aí, Eunides. Gostaria de falar alguma coisa? Tereza, sim, eu só agradecer nessa oportunidade maravilhosa, nós estávamos aguardando. Era um sonho, viu, realizado. Um sonho muito grande, né, conhecer o William Cereja. A gente é fã de carteirinha. Não tem só 10 anos, não, tem bem mais de 10 anos que a gente tem um livro adotado na escola. E agora conhecer todos vocês juntos aqui é muito importante. Carol e a Maria Elba, é um prazer, tá? Foi muito bom estar com vocês. É só gratidão. Aguardo vocês em nossa cidade, uma cidade linda, maravilhosa, e que vocês vão poder experimentar nossas comidas gostosas. Aqui nós temos uma variedade. Nossas praias, né, Unido? Nossas praias lindas, a Terra do Chão. O príncipe Charles, porque tem cereja, né? Então, venho onde estou. Venho em Santarém. Isso é e fica aqui no meu livro assim. E a minha Pode, ficou um pouco ruim, professora. E por carinho e respeito enorme. Eu estou aqui dizer muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu gostaria também de agradecer o William, Maria Elba, Carolina, Vanderlei, a nossa equipe de professores. Gratidão, foi um momento de muito aprendizado. A palavra é gratidão e muito obrigada a todos. Maravilha. Enquanto a gente não faz o nosso presencial... Agradecemos a você, né, que conectou, fez essa conexão aí, né, com o nosso mestre, o William Cereja, tão amado na SEIB, né?
as coautoras, tá? Parabéns pelo belíssimo trabalho, excelente livro. A gente pode dizer que é um livro, né? Uma obra completa que atende o ensino fundamental 1 da SEIB, ensino fundamental 2. Estão todos de parabéns. Podemos dizer também que é uma coleção que está sempre conectada com a atualidade, né? Parabéns mesmo à equipe. E Vanderlei, você está de parabéns também, cumprindo sua agenda. Não fiz nada. Vocês é que fazem acontecer, vocês que estão na sala, vieram desses 2 anos mais do que desafiadores, né? São referência para nós aqui, para todo o time das editoras. Né? William, a toda a equipe, Carol também já tinha uma prévia do carinho que iria encontrar com vocês. Então, assim, meus parabéns a vocês, né, que fazem educação, né, ser um diferencial nessas vidas, verdadeira contribuição social. Viu? Parabéns, professoras, parabéns, Elise, Tereza, né? A sonhadora Eunides, que eu tenho um carinho gigantesco, teremos a oportunidade de todos conhecê-la também, um entusiasta da educação, dedicou a vida para a educação. Então, muito obrigado. Teremos a oportunidade de fazer um selfie presencial em breve, vamos usar e abusar dessa retomada, né, do normal, mas, por enquanto, quem puder abrir a câmera só para tirar aquele print legal e poder compartilhar depois, eu vou agradecer. Mas eu estou no retiro espiritual, Vanderlei, pelo amor de Deus. Tá bom, minha irmã, então continue na sua vibração. Não vamos mexer nisso, né, William? Nem Carol. Vamos lá, Vanderlei, tirar foto de milhões. Nossa, depois você compartilha. Lindo. Claro. Deixa eu ver aqui, já foi um. Deixa eu ver agora o time todo. Maravilha, feito. Espera aí, chegou mais uma. Espera aí, o time que tem que estar completo. Agora. Maravilha. Ficou ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Já está salvo aqui já. Pessoal, muito obrigado de coração. Beijo. William, muito obrigado pelo carinho. Carol, a gente conversou um pouquinho também pelo e-mail. Mil desculpa, Carol. A última mensagem que você mandou eu não vi, eu estava dirigindo. Imagina, estava rodando fica tranquilo. No interior da Bahia aqui. Elba, meu bem, eu vou chover numa olhada com você, o quanto eu te amo, você sabe disso. Meninas, Tereza, Elis, em breve estaremos aí todo mundo, viu? E vou levar a Elba também. A gente vai trabalhar sobre a parte de avaliação. Ótimo. Ela é preciso registrar que a gente não acha nada mal também viajar, viu? Carol, gostou da ideia? Não é tão sacrifício assim, né? Comer um peixe. Não. Olha, Carol, a gente faz esse sacrifício. Carol, e Elba, aqui é praia de água doce. William, você vai amar o Terra do Chão. É de passar assim um dia todo lá, vocês vão amar. Olha, desde a minha época da assessoria que eu escuto falar de Alter do Chão, viu? Porque o pessoal costumava viajar, eu não tive a oportunidade de ir, mas eu lembro que a Cris foi uma vez, ela ficou simplesmente apaixonada, ela voltou falando maravilhas. Isso já tem mais de 10 anos. Já deixo registrado o risco de não quererem voltar. Vamos, Vanderlei, vamos marcar logo essas passagens, Vanderlei. Tereza, você já conquistou todo mundo. Todo mundo querendo abrir os sites da Latam já. É difícil. Eu trabalho para voltar para minha Bahia, hein? Depois que eu pisei aí, foi recebido por vocês. Beijo no coração, queridos. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tchau, eu fiquei aqui apaixonado pela aula. William, Paula, Carol. Viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado a você, Vanderlei. Obrigado, Elba. Tchau, abraço a todos. Gente. Até mais. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau.